Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal comigo. Seja muito bem-vindo à biografia de Maria Carolina, princesa do Brasil. Mas antes, eu quero deixar um alerta de gatilho para conteúdos sensíveis. Então, só prossiga com o vídeo se você estiver preparado para isso. Se não, mesmo assim, agradeço o seu interesse e a sua companhia até aqui. Por favor, me deixe um like, um comentário ao final do vídeo, faça sua inscrição e ative o sininho, maratone, compartilhe, indique o canal. Se puder e quiser, seja membro e ajude na continuidade do nosso trabalho. Vamos à nossa história então, uma das mais pedidas do canal. A princesa Maria Carolina nasceu no dia 10 de janeiro de 1899, na cidade de Pula, antigo Império Austro-Húngaro e atual Croácia. Seu nome completo é Maria Carolina Filomena Inácia Paulina Josefa Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, de Saxe-Coburgo e Bragança. Ela era filha do príncipe Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo-Gotha, príncipe do Brasil, e da arquiduquesa Carolina da Áustria-Toscana. Por parte de pai, ela era bisneta de Dom Pedro II, imperador do Brasil, e por parte de mãe, era bisneta de Leopoldo II, grão-duque da Toscana. Seu pai, Augusto, nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas, com a morte do avô, Dom Pedro II, passou a morar em Viena. Foi lá que se casou no dia 30 de maio de 1894 com a arquiduquesa Carolina, no Palácio Imperial de Hofburg. Ele era chamado de o Príncipe Marinheiro. Jamais se acostumou a viver na Europa por sentir muitas saudades do Brasil. Estava impedido de regressar devido à lei do banimento. O casal teve 8 filhos. Desses, pelo menos 3 nasceram com problemas mentais, provavelmente de origem genética, visto que seus pais eram parentes muito próximos. Também há a possibilidade desses problemas terem se dado devido a alguma doença grave durante a sua infância. No caso da terceira filha do casal, Carolina, acredita-se que, além da deficiência mental, ela teria contraído poliomielite. Sabe-se que a condição piorava à medida que ela envelhecia. Quem afirmou isso foi sua sobrinha Maria Amélia, filha da princesa Clementina, em seu livro de memórias. Apesar das condições adversas para manter viva a lembrança das terras brasileiras, a decoração do palácio em que moravam fazia muitas referências ao Brasil, e em muitas obras de artes presentes na residência era possível ver retratadas paisagens brasileiras. Não faltava à família também muito amor e cumplicidade, sendo que as crianças tiveram uma vida tranquila e feliz. Quando Maria Carolina tinha 19 anos de idade, o Império Austro-Húngaro, onde vivia com a família, entrou em colapso. A princesa viveu com sua família por muitos anos na Hungria, onde a família possuía várias propriedades em Budapeste e arredores e viviam uma vida boa. Dom Augusto morreu em 11 de outubro de 1922, aos 54 anos, sem realizar o sonho de um dia regressar ao Brasil, impedido pela lei do banimento. Algumas fontes citam que a causa da morte foi gripe. A mãe de Carolina, viúva, nunca voltou a se casar. A perda relativamente precoce de seu pai, quando ela tinha apenas 23 anos, teve um impacto negativo em sua situação de saúde. Em 1938, por recomendação de Felipe, irmão de Carolina, sua mãe e irmã mudaram-se para Budapeste. Até seus 39 anos, em 1938, Maria Carolina viveu sob os cuidados de sua mãe.
Devido à idade avançada da mãe, já na casa dos 70 anos, a princesa teve que ser deixada sob cuidados especiais. A mãe não conseguia mais dar-lhe os cuidados necessários por se encontrar muito idosa. A sua família decidiu então mandá-la para o hospital de Salzburg, em Lerne. Este centro médico especializado no tratamento de pacientes com doenças neurológicas era dirigido por freiras. Em setembro daquele mesmo ano, 6 meses depois da anexação da Áustria pela Alemanha, Maria Carolina foi transferida para um hospital psiquiátrico em Schwalming. A princesa já tinha sido internada, entre outras instituições, em uma casa de repouso em Salzburgo e em um sanatório público em Niederhart. Importante ressaltar, porém, que o diretor médico do hospital era Leo Wolfer, reconhecido médico da época, enquanto seu filho, o Dr. Heinrich Wolfer, era o chefe da ala masculina e da divisão de doenças hereditárias. Heinrich, porém, era membro da SS, defensor assíduo das políticas eugênicas dos nazis, fervoroso defensor da chamada pureza racial. Ele também frequentemente fazia pesquisas em asilos e lares de idosos para identificar pacientes que poderiam ser esterilizados, com a desculpa de prevenir a transmissão de doenças hereditárias. Segundo as leis do regime nazi, pessoas suspeitas de doenças hereditárias ou de vidas indignas de serem vividas, como eles diziam na época, deveriam ser exterminados. Certos médicos alemães foram autorizados a selecionar pacientes considerados incuravelmente doentes após exame médico mais crítico e, em seguida, administrar-lhes uma morte de misericórdia. Médicos, em vez de tratar os pacientes, entregavam os considerados incuráveis, seja por terem deficiências físicas, seja por apresentarem transtornos psiquiátricos, à morte. No dia 6 de junho de 1941, o hospital de Schwalming foi invadido por soldados alemães. Os pacientes, entre eles a princesa Maria Carolina, com 42 anos de idade na época, foram transportados em veículos apelidados de ônibus da morte para o castelo de Randeren. A partir desse momento, as informações sobre a princesa são incertas e mal documentadas. Randeren era um dos 6 centros de extermínio existentes na época. Neles, os pacientes eram mortos nas câmaras de gás ou com injeção letal. Abre aspas, na hierarquia da memória, os deficientes físicos e mentais ocupam o último lugar, fecha aspas, afirma a pesquisadora Esther Mucknick. É provável que no mesmo dia em que chegou, a princesa Maria Carolina de Saxe-Coburgo e Bragança tenha sido morta numa câmara de gás disfarçada de banheiro. Não por acaso, o centro de extermínio ganhou o macabro apelido de Castelo da Morte. O corpo de Maria Carolina foi incinerado em um crematório dentro do próprio castelo e suas cinzas, supostamente guardadas na cripta da família, na paróquia de Santo Agostinho, em Coburgo. No mesmo dia de sua execução, o príncipe Ernesto recebeu uma carta de condolências. O documento informava o óbito de Maria Carolina, mas não trazia a causa de sua morte. Em geral, os médicos alegavam que os pacientes morreram de pneumonia ou tuberculose. A mãe da princesa Maria Carolina recebeu uma carta que informava que sua filha havia morrido de causas naturais. A chamada carta de condolências informava os familiares da morte da pessoa, mas nunca continha nenhuma explicação elaborada. Normalmente, esperava-se que o instituto enviasse o corpo de volta aos familiares, mas como não havia corpo, os familiares geralmente eram informados sobre a exigência legal de combate às epidemias que exigiam a cremação. Uma urna com cinzas poderia ser solicitada
mas estas obviamente nunca continham as cinzas do falecido. Uma urna contendo supostamente as cinzas de Maria Carolina foi enviada para Coburgo e um memorial foi realizado para ela em 16 de julho de 1941. O Brasil perdia a sua princesa para o ódio e a intolerância. No dia 12 de novembro de 2021, uma pedra de tropeço em homenagem à princesa foi instalada em frente à antiga residência de sua família na Áustria. O projeto, lançado em 1992, é uma iniciativa do escultor alemão Günter Deming, de 71 anos. O objetivo dele é lembrar algumas das incontáveis vítimas do Holocausto. Segundo ele, uma pessoa só é esquecida quando seu nome é esquecido. As pedras de tropeço são placas de bronze esculpidas à mão sobre cubos de concreto. No dia 19 de janeiro de 2023, a princesa Maria Carolina ganhou mais uma homenagem: a inauguração do Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro. Abre aspas. Os deficientes físicos e mentais eram considerados um peso para a sociedade. Fecha aspas. Descreve Alfredo Tomaskin. Os nazistas identificavam os alemães como membros da raça ariana, uma raça superior, idealizada como pessoas altas, inteligentes, atléticas, loiras e de olhos azuis. Os deficientes, entre aspas, sujavam a pureza da raça. Milhares de deficientes foram assassinados e outros tantos foram esterilizados em nome da pretensa pureza racial. Minha tia foi barbaramente eliminada por duas razões. Era declaradamente antinazi e tinha uma doença incurável, recorda a sobrinha da princesa. Ainda segundo suas próprias palavras, o regime eliminou uma inimiga com a desculpa de que ela era inútil e demente. Carolina traz para esse canal o legado de uma história que não deve ser esquecida para que jamais seja repetida. Nos encontramos nos comentários.